se você quer acelerar seu crescimento profissional, eu acho que você ter uma rede social bem trabalhada, bem cuidada, eu acho que é essencial, assim, né? O principal é trabalhar com quem você é apaixonado. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. No Flintcast de hoje, conversamos com Karina Sato, CEO da Sato Rahal, referência em gestão de talentos e estratégias de influência. Ela cuida de imagem de grandes nomes, incluindo a da Sabrina Sato, e cria pontes entre marcas, criadores e cultura pop. Ah, é também sócia aqui na Flint. Vem participar com a gente. Opa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Flintcast. E hoje eu tô assim numa alegria pura, gente, porque eu não sou só fã dela, eu sou muito mais do que fã dela. Eu tenho um super orgulho de ser amigo da Karina, que está aqui com a gente hoje. Eu já vou apresentá-la um pouquinho mais, embora eu não precise apresentar essa pessoa que está aqui comigo hoje, mas vamos dar as boas-vindas a ela, né? Oi, Casinha, tudo bom? Tudo bom, amigo? Nossa, tô tão feliz de estar convivendo com você dia a dia, assim, é um presente. É muito bom. Obrigada. Mesmo. A gente está aqui junto com a Karina Sato. A Karina, já há algum tempo, vem desbravando esse lugar do gerenciamento, agenciamento, cuidamento, se existe essa palavra, de talento, e desbravando mesmo esse lugar, né, Ká? Sim. Então, vou aqui dar uma apresentadinha em você, depois você me conta se está faltando alguma coisa, tá? Perfeito. Bom, gente, a gente está com a Karina Sato. Karina é advogada, ela é empresária, ela é sócia fundadora, é CEO do grupo Sato Rahal, que é um grupo referência no mercado brasileiro e da América Latina também, em gestão de carreiras artísticas. A Karina, ela vem trabalhando há algum tempo como uma das mentes brilhantes por volta ao redor da carreira da Sabrina Sato, que é uma unanimidade, não tem muito como a gente encontrar um ser humano que eu desconheço que ache que a Sabrina é alguma coisa mais ou menos. Ela está ali da barra para cima já há alguns anos, algumas décadas, na verdade. E para isso tudo funcionar, tem que ter alguém como a Karina por trás, do lado, em cima, em todo misturado, do jeito Karim também. Não dá para a gente não dar a referência devida também ao querido amigo irmão de Karina e de Sabrina, que é o Karim. Mas hoje a gente está aqui com a Karina. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, estou muito feliz. Gente, você coloca a gente num outro patamar, né? Mas é tudo verdade, eu não falei Ele nenhuma coloca mentira. a gente num patamar que a gente nem sabe que existe. Ô, Ká, são seus olhos. Você começou como advogada, né? Isso. Você gosta até hoje? A advocacia, Amo. como é que ela te ajuda no seu dia a dia? Eu amo, não sei se eu sou uma libriana raiz, assim, e eu sou muito de justiça, de ponderar o que é bom para os dois lados, assim, o equilíbrio. Não existe, né? Mas a gente sempre busca, né? O equilíbrio. E eu acho que o direito ele me traz essa possibilidade de exercer o que eu posso melhorar as condições do ambiente que eu tô, né? Tanto hoje, na parte artística, eu fico na parte contratual muito, mas acho que a gente usa muito para negócios, para montar uma boa proposta, para ter uma visão mais geral de tudo. Mas eu comecei como advogada da Votorantim, estagiei em várias empresas antes, e depois fiquei 16 anos no grupo como estagiária, advogada, e fui me especializando. Me especializei em tributário, societário, direito empresarial e autoral. Autoral foi antes até da SA entrar no Big Brother. Então, casou muito com o que eu já gostava, né? Mas a minha vontade de vida toda sempre foi ser jornalista. Olha que sempre barato. Devorei livros, amava ler e escrever. Era muito boa já em redação, gostava muito disso. Mas acabei indo para o direito por questões pessoais. Quando eu estava na adolescência, tiveram questões na empresa da família que eu fui me envolvendo e queria ler os documentos e falei, gente, eu vou fazer direito. Aí, com 17 anos, fui estudar. Você foi se apaixonando Fui me apaixonando por aquilo. Eu acho que tinha um propósito ali que eu poderia ler, escrever e continuar dando a minha interpretação, mas focada nas leis, assim, né? Eu costumo sempre... Eu já te falei isso, mas falando aqui publicamente também, eu acredito que a sua família ela tem uma coisa muito especial, né, Ká? Assim, são pessoas muito talentosas e complementares ali dentro do processo.
não são todas as famílias que conseguem se manter, além de se gostar no dia a dia como família, ter uma empresa, né? Trabalhar junto num negócio, e hoje são vários negócios que vocês, né, trabalham juntos. Você também acha isso? Que vocês têm um lugar específico de família empresária? Eu acho assim que é uma vontade muito grande de estar junto. Porque, assim, justamente por sermos totalmente diferentes, né? A Sabrina é artística em tudo que ela vê. Ela se perde ela se perde, assim, de tanto que ela gosta de viver aquilo com paixão, a arte, ficar aqui olhando a caneca, conversando com você 5 horas, né? E assim, e eu sou mais prática, né? E o Karim, ele é muito dos números. Então, ele consegue trazer pra gente esse resultado final para um negócio, porque o negócio ele tem que ser criativo, você tem que ter paixão, você tem que trabalhar com felicidade. Eu vou lá para viver os riscos, né? E o Karim, ele é aquele que fala assim, olha, a gente tem que cortar isso para chegar nesse final, ou a gente tem que embutir isso para chegar nesse final, porque senão não vai ser saudável. E nessa soma de 3 pessoas diferentes, a gente as ideias batem muito, porque você tem que, às vezes, abrir mão do que é muito importante para você. Muitas vezes, um investimento numa parte artística é muito importante para ela, só que não vai fechar a conta no final. Isso dá esses embates, mas a gente coloca... quando a gente vê que está esquentando, a gente sempre dá um passo atrás para nunca chegar nesse ponto que a gente sabe que é o ponto que não tem volta. Então, assim, a gente sempre tem essa conversa. E isso está muito... Eu acho que meus pais colocaram muito isso para a gente, para nunca deixar a gente chegar nesse ponto. Então, é da gente dar um passo para trás, respirar, ponderar e depois acaba voltando para o ponto inicial. Mas é um exercício. É muita vontade de querer estar junto e a gente sabe que funciona essa soma. Né? Vocês se complementam, entenderam como e acham forma daquilo funcionar. Mas o respeito, né? eu acho que é o respeito que tem que ter para tudo, né? Sim. Não entre nós 3, mas assim, com as pessoas que a gente trabalha, com as marcas, com os sócios, com os parceiros. Então, assim, é aquilo, é tratar o outro como você quer ser tratado, né? Isso a gente coloca em tudo que a gente for fazer. Não, maravilhoso. Ká, você comentou sobre você gostar do direito autoral, inclusive antes mesmo da Sabrina entrar para o Big Brother. Você sabe que eu esqueço que a Sabrina participou do Big Brother, né? E isso eu falo com zero do preconceito, porque na prática eu acho que ela se transformou em um lugar tão mais gigante, né? Que a gente esquece que ela teve uma porta de entrada que foi pelo Big Brother, que ela não ganhou, by the way, né? Que ela nem ganhou, mas ela foi a grande vitoriosa daquele Big Brother, na minha opinião, porque hoje ela se mantém num lugar, enfim, completamente, né, avassalador de resultado positivo e ela tudo merece. Mas como foi para vocês como família, para você como advogado, uma hora que você falou, caramba, minha irmã vai entrar no Big Brother, né? Vocês são de uma família do interior de São Paulo. Sim. Conta um pouco dessa história, Conto. cara. Ela fazia faculdade, a Sá fez faculdade de dança na Federal do Rio por uns 3 anos. E aí a faculdade sempre entrando em greve, minha mãe falou, Sabrina, você tem que escolher um outro curso e vir para São Paulo morar com seus irmãos. Meu irmão fazia economia e administração, eu já estava me formando em direito. E aí ela falou, então vou fazer jornalismo. E aí ela veio fazer comunicação em São Paulo. No primeiro ano de faculdade, o Big Brother abriram as inscrições, mas ao mesmo tempo ela tinha olheiros na faculdade, ela tinha sido chamada para apresentar um programa de esportes num canal de esportes, e era um reality também esportivo. Aí ela falou, cara, vamos me inscrever para o Big Brother. Minhas amigas da faculdade vão se inscrever. Ela não tinha ainda assistido o programa, ia ser a 3ª edição. Eu falei, o programa é muito bom, sabe? Mas assim, você já tem uma proposta, né? Já vai começar como apresentadora. Você já está na faculdade de jornalismo. Ela falou assim, não, eu vou para o Big Brother. Ela foi pelo instinto dela, ela queria ir. E aí, quando eu vi a fita que ela fez, eu falei assim, Sabrina, você vai ser chamada com certeza com essa fita. Era fita cassete, né? E aí foi chamada, participou do Big Brother. Quando ela estava na casa, ela fez já uma mala que... A Sabrina, ela sempre teve um estilo diferente. Usava bota, brincos, tranças, mais uma riponga, assim, né?
E aí, quando ela fez a mala, e eu já falei, gente, o estilo dela já vai chamar atenção. E registrei a marca dela enquanto ela estava na casa. Olha isso, tá vendo, gente? Eu quero ter uma irmã que nem a Karina, tá? Que pensa Ai, no meu... porque assim, a gente ia na 25 de março, onde a gente ia, as pessoas usando já o brinco da Sabrina. Então já vendiam o brinco da Sabrina, a saia da Sabrina, a meia da Sabrina, calcinha colorida da Sabrina, era tudo. Falei, gente, tá repercutindo muito aqui. E aí a gente já fechou. Quando ela saiu da casa, ela já tinha 2 contratos de licenciamento. Aí, na primeira entrevista do Pânico, o Emílio já convidou a Sabrina para integrar o programa e falou que tinha uma chance do programa ir para a TV. Então foi assim, aí foi emendando, aí o Pânico não tinha escritório e eles convidaram a gente para cuidar da carreira deles. E já eram 10 apresentadores. Caramba. Então a gente cuidou do Pânico por 10 anos, da marca, dos apresentadores todos. E aí, na época, eu conversei muito com o meu chefe, ele, na empresa, ele falou, Karina, fica trabalhando aqui, vou te ajudar com a estrutura, tudo que você precisar. Se você precisar de contratos, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar com um time, fica o tempo que você achar que você consegue. Aí eu fiquei ainda mais, sei lá, 13 anos. Uau! Eu fiquei ainda até meu filho nascer, até o Filipinho nascer. Aham. Aí eu fiquei lá e a gente abriu a Sato, o Karim saiu do banco, foi trabalhar na Sato. A Monique, que está lá até hoje, era a gente. Meu primo veio do interior também, que ele estava se formando. E aí a Sato começou ali. Tá todo mundo até hoje, né? Todo mundo que foi entrando, foi ficando. E aí a gente começou a empresariar outros artistas. Então, tive essa transição e a Sabrina... e do jeito que a gente cuida dela, a gente cuida dos outros artistas que nós Hoje são agenciamos. quantos artistas, cara, que vocês cuidam? Eu acho que tem mais ou menos uns 20 nomes exclusivos. Tem uns 10 que são artistas parceiros, que muitas vezes ele já tem a estrutura dele de negócio, mas ele quer ter um escritório. E também hoje a gente tem entre 80 e 100 influenciadores de nichos. Que aí tem gastronomia, lifestyle, e tem os influenciadores também, maternidade, que a gente cuida. Que vocês intermediam com marcas e Isso, tudo aí mais, fazem né? as Muito intermediações, Como os projetos. como que você percebe, Ká, o que você veio aprendendo? Hoje em dia, assim, eu acho muito difícil alguém ser empresário, né? Alguém ser agente. Você sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandes nomes, né? De Super. artistas e tudo. E eu sempre... Uma figura que me chama atenção, uma personagem desse métier que me chama atenção é o empresário ou a empresária. Eu sempre... Fico pensando, o que essa pessoa fez? O que ela estudou, né? Como que ela virou isso? O que aprende? O que faz? Imagino que deva ter muita gente assistindo ao nosso Flintcast perguntando o que faz no dia a dia. Eu entendo o conceito de um empresário, de um agente, mas o que faz no dia a dia um profissional desse? Você ajuda a gente com isso? O que é? Qual tipo de job description tem disso? Eu acho que... se você é de um único artista, ou se você... Hoje, eu estou muito mais ali para, além de cuidar dos artistas, gerir os outros agentes que a gente tem lá dentro, né? Mas no final eu tenho que ficar ligada, atenta e falar com todos os artistas. Eles querem, no final, falar comigo, mas assim, é cuidar do ecossistema dele inteiro, é olhar para ele ali. Lá, pelo menos, a gente faz muito isso. Olha a vida pessoal e profissional junta. Porque se ele, hoje ainda que a gente fala de saúde mental, de tudo, a pressão que todo mundo tem que estar conectado o tempo todo, todas as redes, todas as mídias, é entender que ele tem que estar bem num todo ali, dar um apoio pessoal para o artista, dar esse apoio. Se ele precisa comprar uma casa, se ele precisa fazer uma viagem de férias, olhar às vezes para a agenda dele e falar, olha, você está muito cansado, a gente vai te suavizar aqui, não vamos fechar esses trabalhos agora, né? Porque se a gente tivesse olhar só pelo financeiro em cima dele, em fechar uma marca só que paga mais, em encher a agenda dele todos os dias do ano, ele não vai aguentar, né? Então, assim, acho que é muito olhar para ele como uma pessoa, marca pessoal, sim, mas que tem a pessoa ali, que tem que estar tudo bem com ele, para tudo funcionar em volta. E aí, cuidar dos contratos, ver se está no ponto dele trabalhar licenciamento, olhar os segmentos que fazem sentido dentro da vida dele.
os projetos pessoais hoje, se ele quer ter um projeto autoral ou se ele prefere trabalhar numa emissora ou esperar um convite. Tem gente que é mais ansioso e que é muito criativo, quer criar os projetos próprios dele. Tem gente que não, que gosta de ir lá atuar e ir embora para casa. Então tem que entender muito ali o que funciona para um não funciona para outro. Não tem um, né? Tem gente que gosta que a gente fique ligando e fique dando ideias. Tem gente que às vezes me liga e fala assim, nossa, eu não aguento mais, tal. A gente fica me ligando o tempo inteiro falando para eu trabalhar. Então você tem que ir sentindo ali para montar esse direcionamento, né? Mas acho que você tem que fazer um planejamento bem feito, né? Voltar toda hora para esse planejamento, atualizar, deixar tudo mais fluido. Mas o principal é trabalhar com quem você é apaixonado. Você tem que ser, porque é uma pessoa. Então, você tem que gostar muito dela. Quando eu vejo que um artista está sendo cuidado por um agente que não tem eles não têm o perfil, eles não estão... Eu já dou uma trocadinha ali, mas sem explicar o porquê eu estou fazendo isso, sabe? Para também não deixar ninguém chateado. A coisa da sintonia, né? Eu acho que tem que ter. Assim, acho que... Todo mundo trabalha melhor, né? Super. Não, a gente... Bom, a Karina, o Karim, a Sabrina, eles acabaram virando sócios da Flint também, né? Há pouquíssimo tempo. A gente está super feliz com essa sociedade, com essa parceria. E eu acho que muito do que combina também é o mesmo raciocínio de, primeiro de tudo, eu tenho que gostar dessa pessoa, né, cara? Tem que ter. E, assim, a gente poder conversar num tom de crescimento e construção, de somar, né? Sim. O que a gente consegue fazer para ir um ajudando o outro, um melhorando? Eu acho que quando você entra numa sociedade que cada um tem uma função e vira uma cobrança, fica chato, porque você está entrando num lugar para ser mais feliz e não para... Sim, não TDR, né? Vamos ali, agora a gente consegue se ajudar, o Crocas está mais corrido essa semana, então essa semana eu vou dar mais atenção para o negócio, porque ele vai estar em tal lugar. Eu acho que quando você começa a entender que a empresa é a soma de todos nós, né, e não um contra o outro, a sociedade ela vai também muito mais rápido, né? Perfeito. E a gente, quando vem conversando sobre a Flint, a gente percebe que tem muito lugar dentro do universo dessa Creator Economy, da economia criativa também, que está ali paralela na Creator Economy, que não são só as pessoas que estão em frente à câmera, né? Não é só sobre a Sabrina, sobre a Tiziane, sobre os demais talentos que vocês têm gerenciados, mas tem todo o ecossistema desses profissionais e que a gente precisa ajudar para melhorar, como um todo, né? O mercado como um todo. E aí, quando a gente começou a conversar sobre a Flint com a Karina, foi muito interessante porque você já imediatamente percebe conexões, né, Cássio? Você fala assim, caramba, isso aqui combina com isso, combina com aquilo, tal pessoa está precisando disso. Você sente o mercado que você conversa carente desse tipo de profissionalização? Como você percebe o mercado agora? Muito. E eu já sentia essa necessidade antes, porque eu via o dia a dia dos nossos clientes, das marcas, mas depois que eu comecei a viver a Flint no dia a dia, assim, todo lugar que eu vou, por exemplo, eu estava numa reunião antes aqui, eu fico pensando, na hora que eu estou nessa reunião, eu fico pensando, gente, se toda essa equipe que estivesse aqui dentro dessa empresa tivesse feito o treinamento, o curso da Flint, essa empresa já estaria num outro lugar muito mais rápido, né? Porque, assim, todo o ecossistema de time vivendo, compartilhando, conversando na mesma sintonia, no mesmo nível. Se você treina a empresa inteira, todo mundo, ela iguala num nível. Fora você dar uma formação, né? E é uma visibilidade de um outro jeito, né, cara? Porque ninguém é melhor do que o nosso próprio time para falar bem da gente, né? Sim. Se estiver falando mal ou não querendo falar, tem um problema com essa empresa, isso mesmo. Né? E a gente vê, né, tá acontecendo essa, pra gente não usar a palavra tendência, mas está acontecendo esse movimento dos CEOs, dos diretores, de todo mundo começar a falar da sua própria marca e ser muito interessante para quem está seguindo, para quem está acompanhando, para quem está assistindo esse conteúdo. Imagina se, além deles, o time todo começa a falar, né? Olha o ganho para essa marca. Então, eu acho que a Flint veio para trazer um complemento e um crescimento desse movimento, mas com responsabilidade, né? Perfeito. É isso mesmo. Com responsabilidade. A educação. Quando o Crocas, a gente marcou a nossa primeira reunião,
Eu falei que o meu sonho era trabalhar com isso, assim. É que não conhecia, não sabia até então da Flint. Agora estamos Mas a juntos. Flint Essa é a parte veio boa. para se existe uma empresa de propósito e que faça sentido nesse movimento todo, é a Flint, assim, hoje, que é o que eu vejo. Não, e a parte boa é que ela passa a ser de todo mundo, De né? todo Da mundo. gente. Ela não é mais uma ideia só minha, de fulano, de cicrano, é mais da gente tudo junto. Ô, Ká, hoje quando você percebe ali o seu dia a dia com a Sá, né? Com a sua irmã e com a sua... um talento que você também agencia, né? Que Sim. você ajuda na carreira e tudo mais. O que você sente que é um próximo etapa de uma pessoa que já está nesse lugar, né? Porque é um tamanho muito grande da Sá, Sim. né? Com, de novo, todo o merecimento que todos vocês têm e que ela tem para isso. Quem conhece a Sabrina de perto sabe que ela é uma gentileza, é uma doçura, né? Muito hard work também, né? O trabalho é super sério. O que tem de... Como desenha um próximo passo de uma carreira dessa? A gente, eu acho que tem tanta coisa que a gente quer fazer e tantas ideias e tanta vontade de fazer que a gente tem o nosso... Você viu, eu te mostrei a linha do tempo dela semana passada, essa semana já mudou inteira. E assim, tem muita coisa ainda para fazer, para realizar. Projetos autorais, projetos para streaming, TV, tem não só para audiovisual, mas assim, hoje a Sá, quando a gente entende o que ela é, que ela é uma pessoa assim, sabe, uma pessoa feliz, independente do que está acontecendo na vida dela. Ela tem problemas iguais aos nossos ou tão maiores que os nossos. Mas eu acho que tem muito a ver com o bem-estar, né? A gente conversa muito, assim, o que ela é na frente das câmeras, ela é brincalhona, ela fica o dia inteiro fazendo piada, o que ela é na frente, ela é no backstage. E eu acho que é o bem-estar, é ela cuidar do que ela consome, tanto na alimentação quanto no que ela vê, onde ela está. Eu acho que ela cuida muito disso. Com as pessoas que ela está, ela escolhe muito. E eu acho que o bem-estar é um tema que tem muito a ver com a Sá. Ela quer trabalhar muito com isso agora também. Muito bom. Muito, cada hora mais. Tem muita coisa que ela quer fazer, assim, logo mais a gente vai falar. Oba, curiosíssimo. Mas eu acho que para todos os artistas, não só para a Sá, quando a gente sente... E é muito bom estar na escutativa, assim, ouvir deles, né? Porque muitas vezes você acha que ele está trabalhando muito, que ele está super feliz e que agora você tem que olhar um pouquinho para o outro que está precisando de mais cuidado, mas não, aí ele vira para você e fala assim, eu não estou fazendo nada. Aí você fala assim, nossa, você não está fazendo nada, você está fazendo tanta coisa, mas ele não está enxergando, por quê? Porque ele não está fazendo nada que ele goste, né? Então, hoje, por exemplo, aconteceu isso. Uma artista que a gente cuida, que eu achei que estivesse super feliz, ela falou, não, eu acho que ela não está realizada ali no que ela está fazendo. Então, eu falei, vou olhar para tudo, a gente vai sentar, a gente vai olhar para tudo, a gente vai desenhar e vamos buscar, vamos remontar esse plano, né? É isso, eu acho que tem que... Toda hora você tá ali... Tem muita coisa acontecendo, né? E eu adoro coisas novas, estou sempre pronta. E também é a coisa do ser humano, como você falou, né? A gente não está lidando com uma máquina. Cara, hoje vocês... a gente fala muito sobre um passo seguinte para vários criadores de conteúdo. Isso. Que é sair do public post apenas, né? De trabalhar direto com a marca, com a publicidade e começar a se olhar menos como um produtor de conteúdo e mais como um empreendedor. Sim. Ou uma empreendedora, né? Então, ser dono do seu próprio negócio, imaginar produtos. Que produtos hoje vocês trabalham além hoje a gente do trabalho tem, do public post? Hoje a gente tem as franqueadoras, que a gente monta também de acordo com o segmento que faz sentido com o artista ou com o influenciador. Por exemplo, tem a rede da Bom Bife, que é do Netão, a Flame, da Tice, o Don't Special, da Saia, Splash, de cafeteria. A gente vai montando, mas também tem as co-brands, que a gente faz bastante. De linhas de personagens com artistas, né? Para linhas de beleza, de acessórios. Então, a gente vai também criar os projetos proprietários para eles de conteúdo, que é a hora que a gente também traz as marcas em que eles mesmos participam da formatação, né? Não é ficar esperando um convite, né? Hoje eu acho que tem muito isso. De acordo com o segmento e com o ponto forte de cada um.
né? Para ser Sim, autêntico. Então, claro. eu acho que é muito trabalhar no proativo com cada um. Mas tem inúmeros formatos, licenciamento de marca, né? Para também não ficar esperando a publicidade. Se depender Então, desse você- dinheiro, chega uma hora que você tem que estar com uma reputação e Sim. relevância o tempo todo, é muito exaustivo. A marca né? tem que ficar, não só a marca lembrar de você, mas a agência, Aham. todo mundo. Então, hoje a gente faz muito esse trabalho contrário. A gente monta ali o projeto, pega o fabricante, pega o distribuidor, pega o artista, pega a marca, junta todo mundo e vamos lançar o produto. Genial. Faz Não o dá pra projeto. gente não falar da Dona Kika, né? Gente, eu amo a Dona Kika. Não sei se vocês sabem, mas eu quero ter duas mães. A minha Ela mãe adota, e tá? a Dona Kika. Ontem Ela eu pedi adota. pra ela me adotar um pouco lá. Ela disse que vai me adotar também. Ela Mas a adota. Dona Kika virou uma creator também, É. né, Kai? E como foi esse... Ela já tem um carisma Sim. natural, ela já é uma senhora muitíssimo agradável, simpática e dá vontade de ficar perto, né? E de escutar o que ela tá falando, mas como é que foi isso? Tem um convencimento pra ela fazer? Como foi, cara? Foi assim, a gente tava... Desculpa. Pra quem não sabe, a Dona Kika é a mãe da Karina. É uma senhora, né, já De 73 avó, anos. E, enfim, com uma família super bem criada, de 73 anos. E que é uma loucura de sucesso nas redes sociais. A gente fez uma collab com ela e que você olhar nos comentários... engajamento. É maravilhoso, né? As pessoas amam a Dona Kika, eu também amo. Mas só pra dar um adendo aqui. Uma pra quem amiga não dela sabe. até acho que virou aluna já da Flint. Olha isso. Uma vendo? médica. Dona Kika converte, inclusive, né? Maravilhosa. Então, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, muito. Ela é psicóloga, então ela era psicóloga da PAI, ela tinha a clínica dela de psicologia e tinha 2 lojas de roupa, então ela trabalhava muito em Penápolis. E aí, quando veio, no dia que fechou tudo na pandemia, a gente estava na Bahia. Eu, ela, a Sabrina, os netinhos, todo mundo. E aí a Sabrina olhou para ela e para o meu pai e falou: vocês não voltam para Penápolis, vocês vão morar comigo, eu vou cuidar de vocês. E ela não deixou minha mãe voltar. E aí, minha mãe, dentro do apartamento dela, Zoe, bebezinha, a minha mãe começou a participar das lives com a Sabrina, fazer receita, e aí todo mundo sofrendo de ansiedade, aquela situação toda, ela começou a dar consulta, né? Então, ela falava sobre tudo. E aí, ela foi crescendo nas redes, então ela já ia há muito tempo. Tinha até esquecido disso. A gente foi, quando eu ainda trabalhava na Votorantim e tudo, a gente foi dar uma... Era Dia das Mães e a P&G convidou eu e minha mãe para falar no Dia das Mães pro time da P&G. E aí a Marjorie, que é uma diretora que está lá até hoje, a Marjorie virou para minha mãe e falou assim: Dona Kika, a senhora tinha que ter um blog. Era blog, né? E a minha mãe falou: então, como que monta, Marjorie? Lá mesmo. A Marjorie falou: a senhora abre o canal aqui e tal. A minha mãe montou um blog e começou a escrever esse blog de Penápolis. E aí do blog foi para virou canal. Aí quando a Sabrina estava na Record, a equipe começou a ter o canal do YouTube lá na Record. Aí eles me procuraram e falaram: a gente queria fazer o canal da Dona Kika. Isso ela morava em Penápolis. E aí ela montou o canal. E desde então, acho que o canal dela deve ter uns 10 anos no YouTube, eles falaram, ela nunca deixou de postar um vídeo na data certa, inédito. Então, assim, toda quinta, às 11 da manhã, sobe um vídeo inédito dela. Se ela não faz a diária de gravação dela, ela fica assim: Karina, não tem um vídeo inédito para subir semana que vem. E ela tem a equipe dela, que vai na casa dela, ela que marca, e ela grava os vídeos dela, então é de receita e psicologia. Então, ela vai fazendo a receita e vai conversando. E aí o Instagram veio depois. O Instagram veio forte mesmo na pandemia. Não, e eu gosto muito de usar como exemplo a Dona Kika, porque tem... Muitas vezes a gente pensa no universo da Creator Economy com pessoas muito jovens, né? Há essa necessidade de falar ótimo. mais sobre o tema, de que é para qualquer idade, gente, né? é assim, para ela fala que é a melhor companhia que ela tem, porque ela, há uns 15 dias, ela fez uma live à noite com uma amiga que ela fez no Instagram, que ela descobriu, que ela chama Prepara 50 Mais. Aí ela descobriu que essa amiga dela morava perto da casa dela, ela entrou na live dela de treino de manhã, que minha mãe resolveu começar a treinar, então todo dia ela fala que ela anda 6 quilômetros de manhã, fazendo uma oração para cada um. Quando ela termina de fazer a oração, deu 6 quilômetros. Maravilhoso. E aí
E aí ela fez essa amiga na internet, elas fazem live, elas se encontram para tomar café da tarde, fizeram um grupo com essa outra médica também que conheceram numa live na internet. E hoje elas têm o grupo delas. Maravilha. Ajuda na E saúde todas mental. elas estudam, todas elas, essas duas, elas que fizeram a matrícula na Flint. E para elas querem cada hora melhorar. Assim, as lives delas entram todo mundo, elas falam sobre tudo. É muito legal. Muito bom, muita inspiração, né? Eu fico maravilhado com essas informações. Cara, outra pessoa que eu queria falar com você é sobre o Karim, né? O Karim. Eu sei que ele vai ficar bravo com a gente, que a gente vai falar do Karim aqui na... O Karim, se eu sou tímida, o Karim, assim, ele é demais. O Karim é super tímido, é um cara que eu admiro muito, é muito querido, ele realmente fica mais no bastidor. Fica. E é a peça fundamental dessa engrenagem muito, aí, né? porque eu acho que é o mais difícil, assim, na minha visão, o mais difícil para um negócio é quem faça essa parte dos números, de estratégia financeira, de negócios ali. Ele consegue plugar várias situações que eu não consigo nem imaginar que vai dar certo, sabe? E ele tá sempre calmo, né? Ele tá Karim sempre tranquilo, O Karim, calmo. ele fica nervoso na hora de pagar a conta, que é ele que faz o pagamento. Sim, que aí ele fica na pandurice, não quer pagar o pagamento, quer fazer o Pix. É porque para ele, por exemplo, hoje um investimento muito alto que a gente faz é em moda, né? Uhum. Então, na hora que ele vai fazer esses pagamentos, ele não entende. Ele fala assim, como que um look é o preço de um apartamento? Como que Aí eu falo, Karim, mas é investimento em marca. Como isso é uma coisa mais minha da Sá, e ele tem que pagar, para ele não tem essa lógica. Claro. Então, assim, todos os dias a gente tem esse desgaste. E aí eu puxo para mim, porque a Sabrina, ela tem que estar tranquila, não pode ter uma pressão. Sim. Senão ela não consegue ficar criativa. Aí eu falo, pode falar comigo que depois eu falo com ela, mas aí eu não falo. Ele vai saber agora disso, não pode falar, cortar essa parte. Eu tenho que editar também. Mas o Karim, ele é muito competente, ele é estudioso, ele estuda muito, ele vive fazendo todos os cursos possíveis, ele sabe operar em bolsa, ele sabe fazer tudo isso, assim, muito bem. E um networking muito bom, né, Muito cara? bom. Ele acaba com a gentileza que vocês todos têm, mas que o Karim tem também bastante. Ele acaba conectando gente, quando você vê ele tá lá, não, porque o meu amigo tal, você vê o amigo dele é dono do banco, não sei qual, né? Tipo isso, né, cara? Fala, não, mas meu amigo, eu fiz coisa com ele, Karim... Essa pessoa que você tá falando é dono desse banco. Ele, é mesmo, né? Hoje, até na hora que eu cheguei no escritório, ele me apresentou uma mulher, eu cumprimentei e tudo. Ela falou assim, ai, que bom te conhecer, tal, não. Aí o Karim falou assim, ela é dona do banco tal. É tipo isso, né? Ele vai com uma maneira tão simples de lidar. Tão simples, é igual ele apresenta todo mundo pra gente. É isso mesmo, isso é muito É todo mundo igual, né? Muito bom. Não, eu quis Mas trazer ele é muito porque eu acho competente, importante, né? A gente falando de um grupo, né? Onde você é CEO. Tem que ter esse complemento. Precisa ter essa esse complemento não, essa parte tão né? fundamental. Mas a Sabrina roubou toda a cara de pau que podia ter da família, ela levou tudo embora, deixou. Nossa, porque ali né? Nossa. E sempre foi assim, né, cara? Sempre. Meu pai fala que quando a gente tem muita fita, que meu pai comprou uma filmadora quando a gente era criança e ficava filmando a gente o dia inteiro. Mas era direto, assim, eu e o Karim, a gente se escondia e ela pulava na frente da câmera e falava assim, pai, me filma primeiro, me filma primeiro. Que bom, olha o que deu hoje. Mas olha, quando ela tinha 4 anos, ela falava, eu tinha 7, ela falava que eu ia ser empresária dela, desde de criança. Já enxergava ela falava, isso. Karim vai ser minha empresária. Anitta um pouco assim também, né? Já tinha essa visão. Já tinha. Anitta também fala bastante disso. Verdade. Interessante, as duas têm uma característica uma relação de energia com a família muito boa. também. Uma energia muito próxima de relação de família, de tudo verdade. mais, né? Muito legal. De querer trazer pra perto, né? Casinha, hoje em dia, quando a gente fala muito sobre creator e tal, você sabe da minha tese que eu não acho que isso seja uma profissão, né? Eu acho que é uma habilidade. Mas eu queria muito escutar de você o que você sente hoje em dia que é essa dinâmica de um profissional poder utilizar a rede social para aumentar a sua autoridade, né? Para reforçar a sua autoridade e transformar isso em negócio, de alguma forma. Como você enxerga essa parte do creator? O que é um creator para você? Como que você avalia essa habilidade para mim e profissional para muita gente que não tem certo ou errado, cada um acha do seu jeito, né? Eu acho assim que hoje para você viver num mundo virtual e que hoje é onde você está conhecendo as pessoas, já que as pessoas estão se limitando aí fisicamente,
tanto nos lugares, a velocidade que acontece, às vezes não dá tempo de você estar em todos os eventos, em todos os compromissos que são importantes. Eu acho que é uma forma de você se posicionar, de você aparecer para novas pessoas, de você mostrar o que você faz, né? Então, você não precisa ser o criador dos vídeos criativos, né? De trazer de estar em todas as trends, de nada disso. Você pode ter uma rede ali, uma mídia, que você se mostre um pouco, mostre o que você faz, o que é o seu lifestyle, porque as pessoas vão se identificar também com isso. E hoje eu acho que quando eu vou conhecer alguém, eu pelo menos, eu olho muito como que é a rede dessa pessoa, com quem que ela se relaciona, o perfil dela ali. Eu acho que não é um impeditivo quem não tá, mas eu acho que é um avanço, né? Para você que quer ter um negócio, que a gente precisa das pessoas, a gente precisa de parceiros, a gente precisa vender. Então, assim, se for tão difícil para você assim, né? Se isso for atrapalhar a sua saúde mental, né? Que são poucos casos. Aí tudo bem, mas assim, se você quer acelerar seu crescimento profissional, eu acho que você ter uma rede social bem trabalhada, bem cuidada, eu acho que é essencial, assim, né? Para você colocar ali o que você faz, o seu negócio. Você vê que muitos que estão fazendo estão crescendo muito mais acelerado. Com certeza. Né? Eu acho que para você fazer, antigamente, você ia para dar as caras ali, você não tinha quem se inspirar muito, né? E, não tinha, e era a pergunta, mas eu quero fazer, como que eu começo? Né? Hoje a gente tem a Flint, né? Como que eu começo? Hoje você tem a Flint, tem os microlearnings para começar, né? Então, tá ali, tá mais fácil. Sim. E aí, nesse sentido, se eu tô começando, cara, primeiro eu vejo muita gente hoje quando me pergunta, será que você pode me apresentar a Karina? Eu queria que ela me representasse e que ela fosse minha agente, etc e tal. Não tem mais espaço, ou tem, cara? Como faz? Como que você define quem entra pro seu casting de algum jeito? Hoje a gente vai muito... Lá na Sato, ela é uma boutique, porque eu não... como as pessoas estão representando o nosso sobrenome ali, né? A gente tem que tem que ter esse treinamento, tem que estar muito inserido ali na nossa cultura, na nossa forma de trabalhar. Então, demora muito tempo para uma pessoa ser agente lá dentro, né? Então, a gente tem um limite. Para eu pegar novos artistas sem diminuir a atenção e o tratamento que a gente dá hoje, eu tenho que esperar alguém sair, muitas vezes, né? E geralmente eu espero sair, eu não convido a pessoa para sair. Então, às vezes a gente tem umas conversas, porque como hoje lá dentro a gente trabalha com comissionamento, tem que estar bom para os dois lados. Se a pessoa não está trabalhando, eu também não estou. A gente não está tendo remuneração lá dentro, e todo mundo lá dentro tem o seu fixo, sua comissão, então o negócio tem que... É uma empresa. Hoje a gente espera dar essa saída para ter uma entrada nova na Sato, que é quando a gente abraça e olha 360 a vida da pessoa, tudo. Na SR é mais uma representação comercial, então a gente não tem nem exclusividade. Então, assim, o influenciador que quer ter um escritório que ofereça a ele também, além dele estar sozinho ali no mercado. Né? E aí a gente também convida para os eventos, né? As marcas que a gente tem lá dentro, a gente oferece. Então, a gente criou um ecossistema ali para a SR. Mas na Sato, a gente vai muito bem... não escolhido, mas demanda para entrar mesmo no casting. Tem um padrão de vocês para que possa participar. E outra, tem que ter... O artista que entra, a gente tem que ter mais ou menos uma ligação mesmo. Tem que... Não, faz todo sentido. Ocasião, o tempo na Flintcast passa rápido. Ai, voou! Agora que eu tô à vontade. A gente costuma dizer isso, né? Quando tá ali e tal, o tempo passa muito mais rápido. Mas eu fiquei super à vontade o tempo inteiro. Eu queria aproveitar, antes da gente se despedir da turma que tá assistindo a gente, pedir assim, qual conselho que você daria pra gente, sabe? Eu sou um profissional que... entendi já que eu preciso usar as redes, já entendi que eu tenho que, de alguma maneira, aprender, né, como me comunicar.
Qual o caminho? Que, tipo, 3 dicas, assim, que você daria sem falta para essas pessoas? Eu acho que, por experiência pessoal, tá? Eu acho que tem que começar, né? Começa com o que você tem ali de... E hoje você pode se apoiar nos apps de inteligência artificial para ajudar você a começar a criar os conteúdos. Eu acho que também fazer um planejamento ali, porque muitas vezes você esquece... vamos fazer um vídeo de apresentação, vou colocar ali primeiro o que tem de mais importante na minha vida, que vai me exemplificar ali, né? Eu acho que é um planejamento, começar. Eu acho que também não se perder ali. Como a gente não se perde, a gente faz um exercício na nossa vida para a gente não se perder como pessoa, acho que é você não se perder na sua rede. Porque muitas vezes você vê o colega fazendo alguma coisa e você fala, nossa, funcionou para ele bombou, ele viralizou, ele teve um alcance, eu vou fazer isso também. E aí aquilo não tem nada a ver com você, entendeu? Eu acho que é não se perder também, eu acho que isso é importante. Falei que a gente ia ter uma aula hoje, foi isso que aconteceu. Muito obrigado por estar aqui Obrigada, junto, obrigado obrigada. por compartilhar esses tempos de forma mais próxima, gente, né? A gente sempre esteve ali Muito. junto, se admirando Sempre uma admiração, a um parte, carinho. mas agora mais juntinho, Muito. falando com muito mais frequência e estando muito mais próximo. E eu posso dizer que é um enorme prazer ter Karina, Karim, Dona Kika, Sabrina, toda a equipe ali da Sato junto com a gente. Muito obrigado e dá um tchau pra turma ali, cara. E o nosso também, obrigada. Beijo, gente, foi um prazer estar aqui. Gente, a gente fica com mais um Flintcast desse incrível, né? Mais um papo com uma pessoa que a gente admira bastante. Espero que vocês tenham gostado também. E aguarde o próximo entrevistado ou entrevistada, porque a gente não vai dar spoiler, mas fica de olho por aqui que a gente se vê no próximo Flintcast. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.